O mito do passado que não importa. Você já ouviu isso a vida inteira. Não julgue uma mulher pelo passado dela. O que importa é quem ela é hoje. O que ela fez antes não deve influenciar o presente. É uma frase bonita, confortável, parece até progressista, madura, evoluída. Professores repetem. Influenciadores escrevem em frases motivacionais. Até coaches de relacionamento reforçam. O que vale é o agora. Mas aqui vai a verdade dura, aquela que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. O passado dela é o presente dela. Ele não ficou trancado em algum baú do tempo. Ele não se apagou. Cada decisão, cada noite de excessos, cada ex que entrou e saiu da vida dela deixou uma marca. E essas marcas não são invisíveis. Elas moldam a forma como ela olha para você, como reage às suas atitudes, como confia ou desconfia, como ama ou evita amar. Pense nisso como cicatrizes psicológicas. Algumas são discretas, quase imperceptíveis. Outras são profundas, abertas, dolorosas. E todas influenciam como ela se conecta com você. O tape que não cola mais. Imagine duas folhas de papel coladas com fita adesiva. Na primeira vez que você cola, a fita gruda forte, firme, quase impossível de soltar. Mas se você descolar e colar de novo, a cola já perde parte da força. Repita esse processo 10, 20, 50 vezes e chega a um ponto em que a fita não cola mais. Esse é o cérebro humano quando falamos de vínculos. Existe um mecanismo chamado pair bonding, ou vínculo de par. É o que permite dois indivíduos se conectarem profundamente, confiarem e permanecerem leais. É biológico, não apenas romântico. Está escrito na química do corpo. O problema é que esse mecanismo se desgasta com o uso repetido. Assim como a fita perde sua cola, o sistema de vínculo perde sua força. Estudos sérios como os do Institute for Family Studies mostram dados alarmantes. Mulheres com apenas um parceiro antes do casamento têm taxas de divórcio bem mais baixas. Mulheres com 10 ou mais parceiros apresentam mais de 80% de chance a mais de se divorciar em comparação com aquelas com um só. Isso não é opinião, é estatística. É neurociência aplicada às relações humanas, o hormônio da conexão. Esse vínculo tem um protagonista químico, oxitocina. É o mesmo hormônio liberado quando uma mãe segura o filho recém-nascido pela primeira vez. É ele que cria confiança, apego, proximidade. Cada vez que uma mulher se envolve sexualmente com um homem, ondas de oxitocina a ajudam a se vincular a ele. Só que, e aqui está o detalhe crucial, quanto mais vezes ela se vincula e depois se desconecta, mais fraco esse mecanismo se torna. É como usar uma cópia de um documento. A primeira impressão é nítida, a 10ª ainda legível. Mas na 50ª, a imagem está borrada, quase irreconhecível. A cola emocional funciona da mesma forma. Quanto mais usada, mais enfraquecida. O engano social. Então por que a sociedade insiste em repetir o contrário? Por que jornalistas, coaches e até líderes espirituais defendem que o passado não importa? Simples, para desarmar os homens. Se você acredita que não deve ligar para o passado dela, você entra em qualquer relacionamento de olhos fechados. Você assume dívidas emocionais que não contraiu. Você se torna responsável por cicatrizes que não causou. E quando tudo desmorona, quando a instabilidade aparece, quando o desinteresse cresce, quando a comparação com ex-namorados explode numa discussão, você é pego de surpresa. Não foi avisado, não foi preparado. Você foi programado para ignorar os sinais. O jogo das comparações. E não se engane, comparações sempre existem. Um ex com mais dinheiro, outro mais ousado, um terceiro mais intenso na cama, um quarto que sabia exatamente como manipular as emoções dela. Ela pode nunca dizer em voz alta, mas a mente humana é um catálogo de memórias. Cada relacionamento anterior vira uma referência, e você, sem perceber, entra em um jogo de sombras, competindo contra fantasmas. E como competir contra memórias? Como vencer contra imagens distorcidas pelo tempo, onde os defeitos se apagam e só os picos emocionais permanecem? A resposta é simples. Você não vence.
Você só herda os fantasmas. Trauma. Não zera. Existe ainda outro fator devastador: o trauma. Se ela foi traída, cada vez que você atrasar no trabalho, a sombra da desconfiança surgirá. Se ela foi abandonada, qualquer briga pode disparar pânico de abandono, projetado sobre você. Se ela só viveu relacionamentos tóxicos, vai procurar a mesma toxicidade em você, mesmo quando você oferece estabilidade. Isso se chama projeção. Psicologia básica. Mas na prática é um campo minado. Cada ferida que outro homem deixou, você paga a conta. O mito da experiência. A sociedade ainda empurra outro mito. Mulheres com mais experiência sabem o que querem. São mais maduras, mais conscientes. Parece lógico, mas não resiste à análise. Quanto mais parceiros, mais o sistema de vínculo se desgasta. Mais difícil se torna criar apego duradouro. E mais fácil o tédio se instalar. É por isso que pesquisas, como as do Journal of Sex Research, mostram que mulheres com muitos parceiros relatam menos satisfação nos relacionamentos atuais e mais chances de infidelidade. Não porque sejam más pessoas, mas porque o cérebro delas foi reprogramado para novidade constante. Estabilidade parece monotonia, rotina parece prisão. O ordinário, que é a base de qualquer vida duradoura, se torna insuportável. Conclusão da parte 1. Portanto, quando você ouve alguém dizer, não se preocupe com o passado dela, só importa o agora. Entenda, isso não é sabedoria. Isso é armadilha. O passado dela não está morto. Ele vive dentro dela. Ele molda como ela olha para você. Ele determina se ela consegue ou não construir algo duradouro ao seu lado. E quanto antes você aceitar isso, menos dor vai carregar no futuro. O preço da experiência, dopamina, memórias e a maldição da comparação. Na parte 1, vimos como oxitocina, o hormônio do apego, se desgasta ao longo do tempo, enfraquecendo a capacidade de uma mulher se vincular profundamente a um único parceiro. Mas isso é apenas metade da equação. Existe outro vilão silencioso, ainda mais traiçoeiro, que alimenta esse ciclo de insatisfação: a dopamina. Dopamina, a droga do amor moderno. A dopamina é o neurotransmissor do prazer, da recompensa, do novo. É o que faz você sentir aquela excitação quando recebe uma mensagem inesperada, quando algo inédito acontece, quando uma nova paixão surge. O problema? Dopamina funciona como uma droga. Quanto mais você a busca, mais difícil fica se satisfazer. O cérebro cria tolerância. O que antes parecia intenso, agora parece comum. E o que é comum, vira insuportável. No campo dos relacionamentos, isso se traduz em algo simples. A cada novo parceiro, a dopamina dispara. A cada término, o sistema volta para o zero. O ciclo se repete. Resultado? O cérebro fica viciado em novidade. Não em estabilidade, não em rotina, não em paz, mas em intensidade passageira. É por isso que tantas mulheres dizem querer um homem estável, confiável, provedor, mas na prática sentem tédio depois de alguns meses. A bioquímica já foi treinada para caçar picos, não constância. Porque o estável vira chato, imagine um corpo acostumado a açúcar refinado todos os dias. Bolos, refrigerantes, chocolates, doces em excesso. Agora tente convencê-lo a se satisfazer com uma maçã. A maçã, que em essência é doce e saudável, parecerá sem gosto. O mesmo acontece no campo emocional. O homem que oferece segurança, estabilidade e consistência vira a maçã, saudável, duradoura, mas desinteressante. Enquanto isso, o bad boy, o amante caótico, o parceiro instável, é o bolo de chocolate com açúcar refinado, destrutivo, mas viciante. Esse não é apenas um clichê de filme adolescente, é química cerebral funcionando contra você. As sombras do passado. Você não compete com homens, compete com fantasmas. E aqui entra um ponto ainda mais cruel: a comparação invisível. Todo homem que passou pela vida dela deixou uma marca. Talvez não física, talvez não visível, mas mental, emocional, comparativa. Se um ex ganhava mais,
Em algum momento ela vai pensar que você não é ambicioso o bastante. Se um ex era mais ousado na cama, ela vai sentir falta da intensidade, mesmo que não confesse. Se um ex a fazia rir de um jeito específico, você será testado contra essa memória, ainda que inconscientemente. E o mais perverso, você não compete contra homens reais. Você compete contra lembranças distorcidas, porque a memória humana tem a tendência de apagar os defeitos e exaltar os momentos intensos. O ex que a traiu talvez também a tenha feito viver noites de paixão avassaladora. O ex que era instável talvez a tenha levado a aventuras inesquecíveis. E agora, você se vê comparado a uma versão editada, quase mítica, desses fantasmas. O peso invisível. Trauma que não some. Outra armadilha do passado é o trauma acumulado. Diferente do que muitos acreditam, o trauma não se zera em cada novo relacionamento. Ele se acumula, como dívidas no cartão de crédito. Se ela foi traída, cada mensagem no seu celular vira suspeita. Se ela foi abandonada, cada discussão vira uma ameaça de que você vai deixá-la. Se ela viveu abuso, cada gesto firme seu pode ser interpretado como agressão. E aqui está a verdade mais dura. Você paga a conta emocional de coisas que não causou. Você vira o terapeuta, o porto seguro, o saco de pancadas de dores que não tem sua origem. Psicólogos chamam isso de projeção. Mas na prática, para você, significa viver em estado de alerta, sempre pisando em ovos, sempre tentando provar que você não é igual aos anteriores. O mito da mulher experiente. Ela já viveu, sabe o que quer, é mais madura. Esse é outro mantra social. Na teoria parece fazer sentido. Na prática, os dados dizem o contrário. O Journal of Sex Research mostra que mulheres com maior número de parceiros relatam menos satisfação conjugal e mais infidelidade. Por quê? Porque quanto mais experiências acumuladas, mais o cérebro foi condicionado a caçar picos de intensidade e rejeitar a estabilidade. A ironia? A experiência que deveria trazer maturidade se transforma em instabilidade. O que deveria significar sabedoria vira incapacidade de permanecer. A verdade sobre a bagagem não é só sobre sexo, não é só sobre ex-namorados, é sobre impressões emocionais. Cada relacionamento deixou um imprint, uma marca. A adrenalina do romance proibido, o frio na barriga do primeiro beijo, a euforia de ser desejada por alguém com status. Essas marcas viram padrões de comparação. E você, o homem do presente, não está competindo apenas com seu esforço atual. Está lutando contra toda uma coleção de memórias químicas e emocionais. O resultado, a maldição da insatisfação. É por isso que tantos homens vivem o seguinte cenário. No começo, tudo parece perfeito. Paixão intensa, conexão imediata, promessas de futuro. Mas, com o tempo, o brilho apaga. Não porque você mudou, mas porque o cérebro dela se acostumou. A dopamina precisa de mais intensidade. A oxitocina já não cola tanto. As memórias antigas ressurgem como comparações. De repente, você não é mais o homem dos sonhos. Você virou o homem estável, mas meio entediante. E é aqui que muitos homens são trocados, traídos ou simplesmente descartados. Não por falta de amor, mas por causa de uma bioquímica moldada por escolhas passadas. Conclusão da parte 2. A experiência dela não é um ganho neutro, não é garantia de maturidade, não é um currículo que enriquece a relação. Na realidade, cada parceiro anterior aumenta o risco de insatisfação, de infidelidade, de comparações silenciosas que corroem o relacionamento. O passado dela não é apenas uma história, é um condicionamento. E esse condicionamento decide se a relação com você vai florescer ou apodrecer. O preço que o homem paga, a dívida invisível do passado dela. Até aqui já vimos como a oxitocina desgastada e a dopamina viciada em novidade tornam a mulher moderna cada vez menos capaz de criar vínculos sólidos e estáveis. Mas e você, o homem que decide se relacionar com ela? O que acontece quando ignora esse histórico e acredita que o passado ficou para trás? A verdade é brutal. O passado nunca fica para trás. Ele aparece disfarçado, silencioso, mascarado.
E quem paga essa conta é sempre você. 1. O custo emocional. Amar no escuro. Primeiro, existe o peso invisível de viver em constante comparação. Você entra na relação acreditando que será amado por quem é, pelo que oferece, mas ao longo dos meses descobre que está competindo com fantasmas. O ex que a fazia rir, o ex que a levava para lugares caros, o ex que despertava uma paixão avassaladora. Mesmo que ela nunca diga, você percebe. Pequenas reações, olhares, comentários sutis. Você sente que nunca é suficiente. Esse desgaste emocional cria ansiedade, insegurança e até perda de autoestima. Homens que antes eram confiantes começam a duvidar de si mesmos. Você se transforma em uma sombra de quem era. 2. O custo psicológico. O peso do trauma que não é seu. Relacionar-se com alguém cheio de bagagem emocional é como morar numa casa com rachaduras invisíveis. No começo, tudo parece sólido, mas com o tempo, começam os vazamentos, as infiltrações, as rachaduras. Você paga por erros que não cometeu. Você é acusado de intenções que nunca teve. Você é julgado por ações que não são suas. Ela desconfia de você porque foi traída antes. Ela teme que você a abandone porque alguém a deixou. Ela reage exageradamente a pequenos conflitos porque carrega traumas antigos. Resultado: você vive em estado de alerta constante. Qualquer palavra errada pode acender gatilhos emocionais. Você vira o terapeuta, o conselheiro, o remendo para dores que não têm sua origem. 3. O custo financeiro. Você paga a conta do passado. Esse é o ponto que muitos homens ignoram: o impacto financeiro. Quando uma mulher já viveu intensamente antes, seu padrão de expectativa aumenta. Se já foi levada a restaurantes caros, viagens de luxo ou experiências fora da curva, dificilmente aceitará menos. E quem paga essa conta? Você. Mesmo que suas condições financeiras não sejam iguais às dos ex, você será pressionado a manter o nível ou até superá-lo. Caso contrário, ela começará a questionar: será que escolhi certo? Será que mereço mais? E aqui mora a tragédia. Você não está competindo com sua própria realidade financeira. Você está competindo com o investimento de outros homens no passado dela. 4. O custo existencial. A perda de sua essência. Homens fortes com propósito acabam se moldando ao gosto dela. Você começa a editar sua própria essência para se tornar aquilo que ela deseja. Se ela gosta de festas, você se torna mais sociável. Se ela gosta de viagens, você se endivida para satisfazê-la. Se ela gosta de intensidade, você força emoções que não sente. O problema é que, ao tentar ser aquilo que ela já experimentou ou deseja reviver, você se perde de quem realmente é. Você deixa de ser protagonista da sua vida para se tornar ator secundário na narrativa dela. Esse é o custo mais alto de todos: perder sua identidade. 5. O ciclo da insatisfação. O homem como substituto. Quando você se envolve com uma mulher marcada pelo passado, existe o risco de você ser apenas um substituto temporário. Ela pode não dizer, mas muitas vezes está apenas tentando preencher um vazio deixado por outro homem. Você vira um remendo, não a escolha definitiva. E esse ciclo é devastador. No começo ela parece entregue. Com o tempo você percebe que algo falta. Por mais que se esforce, nunca alcança a plenitude dela. E quando a insatisfação dela explode, você é descartado. Não por quem você é, mas porque nenhum homem consegue competir com um passado moldado por picos químicos e experiências extremas. 6. O fardo da prova constante. Outro peso silencioso: a necessidade de provar constantemente seu valor. Com uma mulher que já experimentou muito, o simples nunca é suficiente. Seus gestos perdem impacto, suas surpresas não impressionam, seu amor parece comum demais. Você vive como se estivesse em um teste interminável, sempre precisando demonstrar que é melhor que os anteriores, que é digno da escolha dela, que merece estar na vida dela. E essa prova nunca acaba. Porque, no fundo,
não é sobre você. É sobre a incapacidade dela de se satisfazer plenamente. 7. O preço final. O homem como recurso. No final das contas, muitos homens descobrem a verdade mais amarga. Eles não são escolhidos por quem são, mas pelo que podem oferecer. Estabilidade financeira, apoio emocional, companhia contra a solidão. Você vira um recurso, não um parceiro. Um porto seguro, não uma paixão. Um plano B, não a primeira escolha. E quando outro pico de dopamina aparecer, seja um ex ressurgindo, seja um novo interesse surgindo, todo o seu investimento pode ser jogado no lixo. Conclusão da parte 3. Relacionar-se com uma mulher marcada por muitos parceiros e experiências passadas não é apenas lidar com memórias. É assumir uma dívida invisível. Você paga emocionalmente, psicologicamente, financeiramente e até existencialmente. Você arrisca sua essência, sua paz, seu propósito. E no final pode descobrir que nunca foi a escolha real, apenas a opção conveniente. O caminho do homem, como se proteger do peso invisível. Chegamos ao fim dessa jornada. Já exploramos como a oxitocina se desgasta, como a dopamina cria dependência por novidade e como o passado nunca é apenas passado. Ele sempre retorna, cobrando juros. Vimos também como o homem paga essa conta, emocional, psicológica, financeira e existencialmente. Mas resta a pergunta mais importante: existe saída? Ou estamos condenados a sermos prisioneiros das escolhas dela? A resposta é clara: existe saída. Mas ela não está em mudar a mulher, e sim em mudar a si mesmo. A proteção não é externa, é interna. É a consciência que liberta. 1. Reconheça os sinais. Antes de entrar. Todo relacionamento deixa rastros. Uma mulher marcada por muitos parceiros, por intensidade emocional ou por padrões destrutivos, carrega cicatrizes visíveis, se você souber observar. Histórico de instabilidade. Relacionamentos curtos, repetitivos, sempre com finais caóticos. Narrativas vitimizadas, eis que sempre foram culpados, nunca ela. Busca incessante por novidade. Incapacidade de se contentar com o simples, sempre querendo algo a mais. Contradições entre discurso e prática. Fala em estabilidade, mas age em instabilidade. Esses sinais são como placas de aviso em uma estrada perigosa. Ignorar é um ato de ingenuidade. 2. Entenda seu valor real. O maior erro do homem moderno é esquecer seu próprio valor. Você não está no mundo para ser provedor de experiências passadas. Você não é substituto, não é correção, não é anestesia. Seu valor não está em quanto dinheiro pode gastar, em quantas provas pode oferecer ou em quanto sofrimento pode aguentar. Seu valor está em sua identidade, propósito e disciplina. Homens que esquecem isso se tornam recursos. Homens que entendem isso se tornam líderes. 3. O princípio da escassez masculina. Vivemos em uma época em que muitos homens se oferecem como se fossem abundantes e descartáveis, mas a verdade é que homens conscientes, disciplinados e focados são raros. Você não precisa mendigar atenção. Aplique o princípio da escassez. Não se entregue facilmente. Não aceite ser segunda opção. Não se molde para caber no passado de ninguém. Quem entende sua própria raridade nunca aceita migalhas emocionais. 4. Crie filtros claros. O erro de muitos homens está em entrar em relacionamentos sem critérios definidos. Eles seguem apenas a atração física, ignorando bandeiras vermelhas. Crie filtros. Histórico. Investigue o passado dela, não por ciúme, mas por inteligência. Valores. Veja se combinam com os seus ou se apenas conflitam. Estilo de vida. Pergunte se ela realmente deseja estabilidade ou se vive de intensidade. Relacionamentos não são sorte, são consequência de filtros bem aplicados. 5. Aprenda a dizer não. Homens treinados para agradar acreditam que precisam dizer sim a tudo. Mas a força masculina está justamente na capacidade de estabelecer limites. Dizer não não é perder, é selecionar. É recusar o que ameaça sua paz. É evitar pagar um preço que não lhe pertence.
Mulheres testam limites. Quem não sabe dizer, não vira apenas mais uma peça descartável no jogo. 6. Redirecione sua energia. Muitos homens desperdiçam energia tentando consertar mulheres quebradas. Mas esse não é seu papel. Sua energia deve ser investida em você. Corpo, saúde, disciplina, treino, mente, leitura, reflexão, clareza de propósito, riqueza, independência financeira, liberdade de escolha. Quando sua vida é sólida, você não precisa mendigar amor. Você escolhe, não implora. 7. O amor, como escolha consciente. Isso não significa que todo homem deve rejeitar o amor, mas significa que o amor precisa ser uma escolha consciente, não um salto cego. Escolha mulheres que não estejam aprisionadas ao passado. Escolha mulheres que respeitam sua energia e sua liderança. Escolha relações que não drenem, mas que somem. O amor verdadeiro só é possível quando não existe dívida oculta, quando não há fantasmas competindo pela atenção dela. 8. A liberdade do homem moderno. No final, a maior arma do homem é a liberdade. Liberdade de não se prender a relações tóxicas. Liberdade de construir sua vida sem pedir permissão. Liberdade de viver sem carregar dívidas emocionais que não são suas. O sistema atual tenta vender a ideia de que você precisa estar em um relacionamento para ser completo. Mas a realidade é outra. Você já é completo. O relacionamento é complemento, não obrigação. Conclusão da jornada. As 4 partes dessa reflexão mostraram uma verdade dura, mas necessária. A química do corpo feminino se desgasta. A dopamina cria vícios emocionais. O homem paga a conta desse passado. Mas existe saída: consciência, filtros, limites e liberdade. Você não controla o passado dela, mas controla seu futuro. Você não pode apagar as marcas dela, mas pode escolher não viver sob sua sombra. No fim, tudo se resume a uma escolha: ser prisioneiro do passado dela ou ser arquiteto do seu próprio futuro.